Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Comebol, Libertadores começando a fase de grupos, você não quer perder nada, né? Então baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo, você vai ver os lances ao vivo, direto pelo aplicativo do OneFootball e de graça. Golaço, um bonito defesa, dribles, qualquer lance da partida, lances ao vivo, você vai acompanhar pelo aplicativo do OneFootball, Comebol, Libertadores de graça, o link está na descrição desse vídeo. Inclusive, esses são os potes, né? Então ali a gente já começa a imaginar, né? Já dá pra fazer ali umas brincadeiras, qual será o pote, quais serão os confrontos do Flamengo. É no próximo dia 27 de março, o sorteio da Comebol Libertadores, os grupos, vai começar na primeira semana de abril, a Comebol Libertadores, o Flamengo já estreia, agora aí com essa divisão dos potes, a gente já consegue brincar e imaginar o que possa vir pela frente. Tem altitude, tem tradicional, tem alguns mais acessíveis e tal, tem ainda para fazer uma brincadeira aí com esses potes, a divisão das equipes entre pote 1, 2, 3 e 4. Bom, galera, o que fica ruim acaba sendo uma notícia que ela é um tanto que previsível, né? Pela condição do Arrascaeta, né? No momento, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, certamente o Arrascaeta está fazendo, né, exames para ver qual o grau, né, desse problema dele da pubalgia. Ele acabou saindo, né, sentindo ali o pubis, sentiu no treino pela manhã e está realizando exames. Certamente nesse momento que vocês estão vendo o vídeo, ele está realizando esses exames. Mas não nos surpreende, porque acaba sendo uma lesão que vem acompanhando o Arrascaeta desde ali do próximo ao últimos meses da temporada passada, né, ali mais ou menos em setembro, foi diagnosticado através de algumas imagens desse problema dele, né, dessa pubalgia dele, e desde então ele foi, né, se arrastando. O Flamengo, né, optou ali junto com o Arrascaeta jogar no sacrifício. O Arrascaeta joga no sacrifício durante toda essa temporada de 2022. O Flamengo tem um azar. No caso, o Flamengo, né, tem um azar de ter a Copa do Mundo em dezembro, então acaba sendo uma temporada que foi ainda mais estendida para um jogador com problemas como esse, aí passa ali um período de férias e inicia. Então agora, vindo por uma rotina de jogos, por uma sequência de jogos, se não vem agora, se agora, nesse exame de hoje, não vai diagnosticar isso, vai apenas postergar algo que de fato vai acontecer numa temporada que são de quase 80 jogos, onde naturalmente o Flamengo conta com um atleta, não tem um substituto ali imediato, vamos passar para ali. Então, infelizmente, é um tipo de lesão que o tratamento ele é conservador, no sentido de que é necessário talvez parar entre 6 a 12 semanas, dependendo de qual o grau que esteja essa lesão. Os profissionais da área, eles falam inclusive sobre esse período, e o próprio Arrascaeta, pouquíssimas semanas atrás, havia admitido que era necessário ele parar por um tempo. Então, assim, é uma questão realmente de escolhas, de opções. Inclusive do próprio atleta em alguns momentos, como por exemplo, no próximo dia 24 e dia 28, o Uruguai terá 2 amistosos, possantes amistosos, contra Japão e Coreia do Sul. Será que o Arrascaeta vai dizer que está disponível? Será que o Arrascaeta vai dizer que está apto? Ou ele vai aproveitar essa janela para... Enfim, também passa um pouco pela escolha do atleta. Fato isso que prejudica, obviamente, ao atleta, por consequência, o clube, né? No caso, o Flamengo. Então o Flamengo tem que dosar junto com o Arrascaeta a sua frequência de dor, o quanto botá-lo para jogar o tempo inteiro, essa carga de minutos, não pode desencadear mais problemas, e ver qual é essa carga de minutos. Então, assim, é uma conta, uma matemática ali chata para ser feita. E aí, trazendo para esse jogo do Vasco, que ele acaba se tornando uma dúvida, quais opções o Vitor Pereira tem? Vamos falar um pouco sobre essas condições, que de imediato tenho certeza que você vai pensar assim: Everton Ribeiro. Como se tira o Arrascaeta, coloca o Everton Ribeiro, eles têm ali uma característica semelhante e vai cumprir. Não creio que seja bem assim, tá? Por isso que a gente vai passar aqui um pouquinho pelos nomes, vamos aqui passar pela prancheta tática pra gente ilustrar. Inclusive eu faço aqui demarcações para ficar ainda mais fácil a nossa compreensão. Demarcações essas que são feitas por muitos treinadores, né, para facilitar a compreensão dos jogadores na questão espacial, tá? Treinadores que utilizam a questão de ocupação de espaço, né, essa questão para o jogador ter a zona onde ele deve ocupar, para facilitar a compreensão, eles usam a mesma demarcação que eu faço aqui para vocês, setorizando meio que ali o campo na fase ofensiva, também fazem na fase defensiva, e aqui eu setorizei na fase ofensiva, a gente vai entender. Pois bem, esse aqui é o Flamengo, né, quando ele está com a bola, trabalhando mais ou menos
nessa dinâmica, nessa distribuição dos jogadores. E aqui, como está destacado, eu coloco para vocês o Arrascaeta, que ele trabalha no meio espaço, não é aberto, né, no que a gente chama de espaço de força, tampouco, né, no espaço de habilidade, que a gente chama, né, que é o espaço mais por dentro. Ele inicia jogando no meio espaço. E aí vamos lá. Dentre as opções que o Vitor Pereira tem, caso ele perca o Arrascaeta, ele precisa desse homem, né, desse meia armador, onde que com o Vasco ainda corrobora um pouquinho com a questão do Vasco. É muito bom ter um jogador como ele que joga no entre linhas. Então tem que ser um jogador que fique confortável nessa questão do entre linhas, porque diversas vezes a gente tem visto o Vasco durante a temporada com dificuldades para marcar, né, as costas. Então o Arrascaeta povoando aquele espaço, como o Gabigol acabou povoando também, o Vasco tem dificuldade, né, de marcar esse entre linhas. Então vamos lá. Primeiro, Matheus Gonçalves está suspenso. Perfeito? Então, para esse jogo, não pode se contar com o Matheus Gonçalves, que poderia também atuar aqui pelo lado esquerdo, apesar dele ser um canhoto, isso tem sido muito legal, de nós estamos acompanhando o início dessa carreira do Matheus Gonçalves, é que mesmo ele sendo canhoto, ele se sente confortável em trabalhar no lado da sua perna forte, onde normalmente, né, os jogadores acabam sendo condicionados a sempre trabalhar no lado invertido, para trazer na diagonal. O Matheus Gonçalves tem atuado bem, jogou bem, inclusive, contra o Botafogo, atuando ali, dando aqueles elásticos nesse setor. É raro, e isso está sendo bem legal, bem proveitoso. Infelizmente, o garoto está fora. Matheus França, que quando a gente pega da base, né, é exatamente essa função que ele fazia, mais pelo lado esquerdo, sendo esse segundo atacante, também trabalhando por dentro e saindo, né, dessa zona pelo lado esquerdo. E algumas pessoas falam sobre o Gerson, né, poxa, adianta o Gerson, mas aí, na minha opinião, passa pela condição da qualificação da saída de bola, como nós já falamos em algumas oportunidades, porque o Gerson aqui, ele vai estar atrás da linha dos volantes do Vasco, é necessário que tenha uma qualificação para encontrar o Gerson, porque se não tiver um circuito qualificado, você não vai encontrar esse jogador aqui, ou vai encontrar muito pouco. Então talvez o Vitor Pereira priorize do Gerson trabalhando nessa área que, na minha opinião, tem sido até um pouco mais crítica. E aí sobra o Everton, né? Dentre essas opções mais prováveis. E aí o pessoal trata o Everton como se fosse um substituto imediato do Arrascaeta, onde ele tivesse as mesmas valências, as mesmas características e jogasse no mesmo espaço. Não, não e não. Ele pode ser uma opção para fazer isso. Evidente que ele pode ser uma opção para fazer isso. Agora, o Everton não atua tanto pelo lado esquerdo. Essa zona do Arrascaeta ela é mais pelo lado esquerdo. O Gabigol atua mais pelo lado direito. Aqui é mais pelo lado esquerdo. É verdade que ele não fica preso, ele pode vir pro lado direito, pro meio, ele pode vir pro lado direito, mas o ponto inicial dele é pelo lado esquerdo. É inclusive a movimentação do Arrascaeta que faz com que o Ayrton Lucas tenha essa ultrapassagem. Se não tiver um jogador aqui para puxar a marcação, vai fechar o corredor pro Ayrton Lucas. E o Everton Ribeiro, ele tem uma característica completamente diferente dessa. O Everton Ribeiro, ele gosta de atuar do meio para a direita, não é do meio para a esquerda, onde naturalmente a gente vê o ponto inicial do Arrascaeta. O Everton Ribeiro, que nos últimos anos tem se notabilizado melhor como jogador de progressão para entrar no início da criação, não sendo um jogador de criação. O Everton Ribeiro tem sido mais aquele assistente da pré-assistência, né? É aquele jogador mais do equilíbrio, aquele jogador mais da progressão para dar uma possibilidade de criação. Aqui é bem diferente. É bem diferente. Então, pro Everton, isso aqui até a gente traz para não comparar que são, e individualmente são jogadores de características diferentes. O Everton já é um jogador mais de equilíbrio, é um jogador mais de progressão, é um jogador de mais, né, de arrastar mais a bola, de gingar com o corpo de costas para abrir um espaço. Tudo que aqui pede uma outra característica. Aqui já é um jogador de característica de cabeça em pé, já é um jogador com poucos toques na bola, finalizador de fora da área se for necessário, um último passe, o que em muitas dessas valências o Everton não é forte do seu jogo. Não é isso? Inclusive o chute de fora da área, um exemplo como esse. Então, até mesmo o gol, né, que o Arrascaeta faz, acaba comprovando, né, essa questão da finalização. Então, assim, é uma posição que pede uma função completamente diferente da que ficam provocando, forçando para que o Everton Ribeiro faça. Se fosse Gabigol e Pedro mais à frente, os dois na paralela, e o Everton aqui, já é muito mais confortável para o Everton. Porque ele já está num centralizador, como, né, no espaço de habilidade, tendo o apoio dos dois. Agora, como é um pouco que o diferente pode ser desconfortável, sim, para o Everton. A princípio pode parecer meio óbvio, né? Sai o Arrascaeta, bota o Everton. Mas não é tão óbvio assim, na minha opinião. E aí um outro jogador que acaba se falando também é o Everton Cebolinha, que possivelmente vai trabalhar como um ala pelo lado direito, por todas, né,
as lesões, suspensões, enfim, que o Flamengo tem no elenco, ele vai fazer a ala pelo lado direito. O Everton Cebolinha, ele pode trabalhar inicialmente pelo lado, né, desse espaço, mas só que o Everton, quanto mais aberto para ele é melhor, para ele ter mais espaço da individualidade. Então também já é diferente. Então seria na lógica de um Flamengo de um 3-4-3 bem aberto, onde não é. É de fato um 3-4-2-1. Existe essa linha aqui no esquema tático do Flamengo. Não é? Essa linha ela é presente. Então fica praticamente um 3-4-3, onde eu acho que quando a gente lê o esquema, fica mais fácil 3-4-2-1, esses dois bem atrás dos volantes do Vasco, né, à frente da linha da defesa. Então assim, é um quebra-cabeça e algo meio que óbvio que o Vitor Pereira vai precisar fazer. Se não é agora, se vai jogar mais uma vez no sacrifício, vai ter um momento que será necessário, porque essa questão está muito clara, está evidente pela demanda de número de jogos, a forma conservadora com que pede a lesão, o histórico do atleta, uma hora ou outra, a conta vai chegar para essa lesão, isso é um fato. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.